sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa Original. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio, vamos que vamos, porque o mês está apenas começando. Parabéns a todos os trabalhadores, o pessoal que pôde descansar ontem. Ontem eu também tirei um momento aí de descanso, coloquei a reprise, mas hoje, terça-feira, é um dia especial, temos Mulheres de Fé aqui no programa Original. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho, você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, a nossa querida cidade imperial, onde está a sede da TV Correio da Manhã. Mas antes, vamos começar com as notícias, porque a medida provisória 1172 de 2023 reajuste o salário mínimo para R$ 1.320 e o reajuste foi ontem, 1º de maio. O valor diário vai corresponder a R$ 44,00 e o valor horário a R$ 6,00. A medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, ontem, segunda-feira, dia 1º. O reajuste é de 1,38% em relação ao valor vigente em abril, que era R$ 1.302, e de 8,91% em relação a dezembro de 2022, que era de R$ 1.212. O valor de R$ 1.320 está previsto no atual orçamento, mas acabou adiado pelo governo em 4 meses porque não permitiria pagar os benefícios previdenciários durante todo o ano. O Poder Executivo anunciou ainda que vai enviar ao Congresso uma proposta com uma política permanente de reajuste do salário mínimo válida a partir de 2024. Como já previsto atualmente, os estados e o Distrito Federal vão poder ter salários mínimos locais e por categoria profissional maiores do que o valor nacional. Aí vai ficar por conta de cada gestão, de cada estado. E por falar no Dia do Trabalhador, vamos falar agora da primeira edição noturna da Corrida do Trabalhador. Contou com 700 inscritos. A largada e a chegada foram na Praça Visconde de Mauá, Praça da Águia. O percurso de 5 quilômetros passou pelas principais ruas do centro. O vencedor geral masculino foi Iago de Souza Werneck, de 22 anos. Inclusive, nós temos várias fotos aí. Ele é o corredor há 6 anos e participou da Corrida do Trabalhador pela primeira vez, fechando o percurso em 15 minutos e 44 segundos. A vencedora geral feminina, Isis Costa, de 29 anos, já ganhou outras vezes a Corrida do Trabalhador, que é um evento que compete já há 5 anos. O resultado da Corrida do Trabalhador será publicado no site da Prefeitura, que é o petrópolis.rj.gov.br, com divulgação também pelas redes sociais oficiais do governo municipal. Produção, as fotos, tinha umas fotos bonitas aí do dia da corrida. Vamos botar as fotos aí, pessoal, ver, aproveitar e baixar aqui o meu retorno, que está bem alto. As fotos, porque foi a primeira edição, gente, foi uma edição diferente, porque a corrida sempre era no dia 1º, era uma corrida diurna. Pela primeira vez a corrida foi no dia 30 de abril, uma corrida noturna, então diferente, mas mesmo assim ia um recorde. As inscrições abriram às 10 da manhã, meio-dia já não tinha mais vaga, porque as inscrições foram pela internet, já não tinha mais. Claro que teve mais de 700 pessoas, porque aquelas pessoas que não conseguiram se inscrever fizeram parte ali dos corredores ali da pipoca, como eles chamam o pessoal que não tinha kit, não tinha uniforme. Parabéns aí para todos.
Bem, agora vamos falar de uma pesquisa. Com apoio da Turis Rio e da Setur RJ, a Associação Petropolitana de Profissionais de Eventos e Entretenimento, a Associa Eventos, em parceria com o Petrópolis Convention Visitors Bureau, realizaram pesquisa de demanda durante o evento Salum BBQ para conhecer melhor o perfil dos visitantes e turistas que visitaram a cidade e que visitam a cidade também. Ao todo, mais de 24 mil pessoas passaram pelo Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava. Entre as características levantadas estavam faixa etária, gênero, renda mensal, familiar, meios de locomoção, tempos de permanência na cidade, estilo de viagem e origem dos visitantes. De acordo com o levantamento, 41% tinham entre 31 e 40 anos de idade. 37,1% viajaram em casal, 32,1% com família, 22,1% com amigos e 8,7% foram ao evento sozinhos. 21,3% ficaram 4 noites ou mais na cidade, sendo que 55,1% não ficaram hospedados. 65,2% possuem renda mensal, que varia entre R$ 2.900 a R$ 7.100. 4,9% recebem acima de R$ 22.000. Entre os pesquisados, 58,4% pretendiam gastar entre R$ 200 e R$ 500 somente neste evento. Então, o que é bom para a cidade, essa pesquisa revela bem o perfil dos visitantes que vêm a Petrópolis. Isso é bom para o comércio, para os hotéis, para os serviços, para todos, porque tem como avaliar como atender melhor os diferentes perfis de visitantes. E por falar em pesquisa, vamos falar de uma sondagem do Instituto FEComércio de Pesquisas e Análise, a IFEC-RJ, feita com 327 empresários do comércio de bens, serviços e turismo, entre os dias 3 e 10 de abril. Mostra que a expectativa geral aumentou em relação a março. A elevação foi provocada pela situação futura, que apesar de um indicador presente ainda preocupar. Bem, a situação futura que mede o sentimento do empresariado em relação aos próximos 3 meses subiu de 113,9 pontos para 117,3, puxado pelo emprego com 98,8 pontos contra 94,7 em relação ao mês de março. Esse desempenho foi o principal responsável pela elevação do índice geral de abril, que foi 102,5 pontos, para o mês passado, 101,6, né? O mês anterior, no caso, março. A gente sabe que o FEComércio trabalha sempre com pesquisas, é importante para ir acompanhando o ânimo dos empresários em relação aos negócios e como se movimenta a economia da cidade ou do estado. Vamos para Teresópolis, aqui a cidade vizinha. A Casa do Pequeno Trabalhador de Teresópolis, a CAPET, está abrindo inscrições para um curso, a palavrinha mágica que eu gosto, gratuito. Curso gratuito de camareira e camareiro destinado a adultos e jovens a partir dos 17 anos. Além do público em geral, o curso é destinado também a jovens atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Então, para você que é de Teresópolis, preste atenção. A ideia é formar mão de obra capacitada para atender a demanda de hotéis e pousadas da cidade e arredores. As aulas do curso, com duração de 9 semanas, vão ocorrer todas as terças-feiras pela manhã, de 9h45 às 11h45. Com professores experientes e a possibilidade de estágios, o curso também vai ter aulas e provas teóricas e práticas. Vai disponibilizar ainda apostilas e dará certificados aos que forem aprovados na avaliação final. Inscrições, pedidos de informações e contatos podem ser feitos diretamente no CRAS de referência ou presencialmente, e tem ainda o telefone. Vou falar devagarinho para você poder anotar. O DDD de Teresópolis é 21, o número é o 3726-1753. A Casa do Pequeno Trabalhador de Teresópolis fica na rua Juruena, número 73, Agriões, ao lado da Secretaria Municipal de Educação. Se você tem interesse, o curso é gratuito e vai te dar uma possibilidade de emprego. Bem, saindo desse tema, mas ainda lá no município de Teresópolis, vamos falar o seguinte, que hoje, terça-feira, dia 2, a Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra inicia a reforma da ponte de Toca da Onça. Então, preste atenção, tem essa ponte lá. Você sabe, você que é daí sabe do que eu estou falando, a ponte Toca da Onça. Por conta dessa obra na ponte, gente, o tráfego de veículos vai ficar impossibilitado no período de hoje, terça-feira.
Essa ponte fechou às 9 da manhã e vai seguir fechada até às 5 da tarde, então evite passar por aí. E quarta-feira também, amanhã, ela vai fechar às 8 da manhã para finalizar a obra e vai até às 5 da tarde. Bem, então fique ligadinho, você que é motorista, que precisaria passar pela ponte, não tem como. Agora, para finalizar, uma última notícia de Teresópolis, o projeto de lei do Executivo versando sobre o programa Concilia Nova Friburgo, na verdade não é Teresópolis, perdão, tá gente? A gente saiu de Teresópolis, agora é Nova Friburgo, vamos lá. Projeto de lei do Executivo versando sobre o programa Concilia Nova Friburgo acaba de ser aprovado pela Câmara de Vereadores. O objetivo é levar o grau de recuperação dos créditos tributários e não tributários constituído em favor do município. A subsecretária de Finanças de Nova Friburgo, Juliana Geraldes, conclama os contribuintes a fazer a sua regularização fiscal com o município a fim de serem evitadas execuções fiscais. O Concilia 2023 oferece facilidades de pagamento e maiores descontos do que a versão 2021. Os débitos até R$ 300 terão desconto de juros e multas de 100%. Então é uma boa oportunidade, você que é de Nova Friburgo. Débitos acima desse valor terão desconto de 90%, variando de acordo com o número de parcelas. Em 2021, o máximo era de 36 parcelas e agora os débitos poderão ser divididos em até 60 parcelas. O valor de custas e honorários serão diluídos ao longo de todas as parcelas. Também haverá redução do pedágio. Um calendário ainda será elaborado para que possam ser iniciadas negociações de forma online ou através de atendimento presencial. Uma boa negociação aí para você que é de Nova Friburgo e está endividado com o município. Bem, vamos mudar e vamos falar de Três Rios. Tem obras por lá, as obras de drenagem e revitalização da Rua Amazonas, no bairro Cariri, estão avançando diariamente. Equipes da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura de Três Rios estão em força-tarefa para realizar as tão necessárias melhorias na localidade. Você que é daí, preste atenção. As intervenções locais são realizadas para solucionar um antigo problema vivenciado pelos moradores da Rua Amazonas e de suas adjacentes, que sofrem com a dificuldade de deslocamento com a presença de alagamentos e lamaçais em dias chuvosos. O sistema de drenagem urbana que está sendo construído na localidade é completo, composto por uma rede de manilhas em concreto, caixa-ralo por toda a extensão da via, postos de visita para manutenção corretiva e preventiva, sarjetas e rabais de entrada. Para além da rede de drenagem e captação das águas pluviais, a construção de calçadas e a pavimentação em asfalto complementam a reestruturação da Rua Amazonas. Atualmente, as obras no local estão em fase de criação de meios fios e sarjetas através de um maquinário que possibilita a fabricação dos mesmos diretamente no local da instalação. Então, tá aí uma boa notícia para quem é de Três Rios, dessa região lá da Rua Amazonas, que já vinha pedindo melhorias e foram atendidos aí finalmente. Bem, ainda hoje aqui no programa original, nós temos Mulheres de Fé. Toda terça-feira a gente traz uma irmã de fé aqui para falar sobre o tema, mas no próximo bloco ainda teremos outras notícias e vamos falar ainda de saúde e muito mais. Eu volto já já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta
quarta a sexta-feira, das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, dia 2 de maio. Vamos que vamos. Agora nós vamos falar do queridinho da região. Vamos falar do Correio Petropolitano. Não sei se a produção tem para botar na tela a capa do Correio Petropolitano. Correio Petropolitano, ele tem notícias de Petrópolis, obviamente, pelo nome Correio Petropolitano, mas tem da região e tem ainda notícias do estado e do país. É um jornal completo. Apenas R$ 2,00 na banca, você que gosta do papel. Aqui. Opa, obrigada. Você que gosta de folhear, ó. Tem a manchete principal de hoje, estudo da Infraero com números semelhantes à proposta do Estado para o Santos Dumont, rotina de medo das chuvas nos bairros, corrida um domingo atraiu 1.000 pessoas, a gente mandou aqui. Lei permite reservas particulares em Petrópolis, hotéis recusam hospedagens pelo Uber e por aí vai. Desemprego fecha 8,8 no trimestre, tem muitas notícias, tem segundo caderno, tem esporte, tem muito mais. É um jornal, que eu sempre falo, um jornal cheirosinho, gente, gostosinho, bom de folhear. É o Correio Petropolitano na banca aí mais perto, tá? Na banca mais perto. Pode voltar aqui para mim, que eu vou mostrar o pessoal aqui, ó. Cheirosinho, não suja as mãos, é um jornal muito bom, é o queridinho da região. Agora nós vamos falar de um evento, na verdade não é assim um evento, nós vamos falar de uma doação, porque o presidente do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, César Miranda Ribeiro, recebeu na tarde da última sexta-feira o músico Ivan Guimarães Lima, conhecido como Ivan Lins por todos, né, para a assinatura oficial do termo de doação do seu acervo. É isso mesmo. O encontro foi realizado na sede do museu, que é o equipamento cultural do governo do estado na Lapa, e contou também com a presença do curador Hugo Suckman e do filho do artista, João Lins. Autor de sucessos inesquecíveis, compositor com músicas gravadas por talentos consagrados como Elis Regina, Gal Costa e Simone, é mais um nome importante que reconhece a responsabilidade e a missão do MIS, do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro e da Cultura Brasileira. Vamos ouvir o que disse o artista. Então eu me sinto assim muito honrado de estar doando por uma instituição, né, que, assim, acima de toda qualquer suspeita, é respeitada e que vai guardar o meu acervo com muito carinho. Eu não faço a música, a minha arte não me pertence na medida em que ela sai de mim, né? Eu faço arte, não faço para mim, eu faço para todos, faço para o mundo, né? Faço para as pessoas e tudo. Então, e é importante que as pessoas saibam como a minha arte nasceu, como cresceu, possam estudar, saber, entendeu? Conhecer a minha vida, conhecer os caminhos, tudo. Poder ajudar
a que esse espaço, esse material todo possa realmente se tornar uma coisa útil, né, para a comunidade. É uma coisa que me comove muito, sabe? Porque eu reconheço nisso o momento de eu ter acertado no que eu quis fazer. A chegada do acervo do Ivanildo nos traz uma felicidade muito grande. Até porque ele vem se juntar a esse grande acervo de 39 coleções, que nós temos nomes importantes para a nossa cultura. A música, ela é respeitada, Luiz. Seus pesquisadores procuram para que tenham muito mais informações sobre aqueles que fizeram e aqueles que ainda estão fazendo como Ivanildo. Me emociona receber uma doação de uma pessoa em vida, porque isso vai fazer com que ele também interaja, ele venha trazer mais detalhes daquilo que os pesquisadores venham a aprender através desse conteúdo. Bem, agora nós vamos falar de saúde, vamos falar de vacina. No próximo sábado, dia 6, a Prefeitura Municipal de Teresópolis vai realizar o dia D da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A ação busca imunizar no mínimo 90% do público-alvo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação vai ser realizada em todas as unidades de saúde da cidade e do interior, de 9 da manhã às 4 da tarde. O Centro Materno Infantil e o posto da Várzea também vão participar do dia D, atendendo o público-alvo da campanha, sendo que o centro vai vacinar menores de 12 anos e o 6 vai atender pessoas acima de 12 anos de idade no mesmo horário. Além destes locais, equipes da Secretaria Municipal de Saúde também estarão atendendo a população na Praça da Unidade de Saúde Doutor Eitel Abdalá, no bairro de São Pedro. Poderão buscar a vacina todas as pessoas que se encaixam nos seguintes grupos: crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, professores, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, forças de segurança, forças de salvamento e forças armadas, pessoas com deficiência, jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. Também deve se imunizar idosos e trabalhadores da saúde que ainda não participaram da campanha deste ano. Vamos continuar falando de saúde, mas agora nós vamos abordar um tema que as pessoas esqueceram, porque graças a Deus, basicamente, foi erradicada no país, mas é importante a gente saber. Você sabe o que é febre amarela? É importante saber, mesmo com números baixos, graças a Deus. Sabe reconhecer os sintomas da febre amarela? Bem, como não é um tema muito divulgado, a gente trouxe um especialista hoje, o infectologista Dr. Marcelo Litvok. Ele vai falar sobre o tema, tirar todas as suas dúvidas. Vamos acompanhar. Você tem alguma dúvida sobre febre amarela? É isso que eu vou falar nesse vídeo. A febre amarela é uma doença que ocorre em alguns países do mundo, basicamente na região da América do Sul, o Brasil e alguns continentes que dividem tem a área da região amazônica e o continente africano, principalmente na região oeste. Nós podemos dividir a febre amarela tanto nos ciclos silvestres, que são os mais comuns, que ocorrem em zonas de mata, como a febre amarela urbana, que ocorre em regiões e cidades. O último surto de febre amarela urbana ocorreu em 1942, na cidade de Sena Madureira, no estado do Acre. Desde então, nós temos somente ciclos silvestres da doença, que ocorrem justamente nessas regiões de mata, inicialmente na região centro-oeste do Brasil. Ao longo das últimas décadas, o que tem ocorrido é maior participação de estados, não só do centro-oeste, mas indo para a região sudeste e sul, que tem surtos de febre amarela silvestre. Ultimamente, desde 2017, nós temos casos importantes de febre amarela em áreas rurais, nesses estados, principalmente no estado de São Paulo. O vírus da febre amarela é transmitido pelo mosquito hemagogos no seu ciclo silvestre. Ele tem contato com macacos infectados e pode acidentalmente infectar o homem, isso nos ciclos silvestres. Existe um risco potencial do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite dengue, zika e chikungunya, também transmitiu o vírus da febre amarela em regiões urbanas. Felizmente, isso não ocorreu até o momento no Brasil.
Os sintomas clínicos da febre amarela geralmente começam com febre, mal-estar, dor nas articulações, dor nas juntas, dores musculares, fraqueza e dor de cabeça. Se por acaso você foi para alguma área de chácara, de sítio, de floresta e apresentou esses sintomas, procure rapidamente o médico, que isso pode ser febre amarela. É importante lembrar que em todas as áreas urbanas do Brasil não há transmissão de febre amarela. Grande parte dos indivíduos que foram picados pelo mosquito e têm a febre amarela, cerca de 90% terão sintomas leves ou moderados. Porém, 10% das pessoas que têm febre amarela podem evoluir desfavoravelmente, isto é, ter um quadro grave com relação à doença. No quadro grave, os pacientes, após esses 3-4 dias iniciais, podem apresentar a icterícia, que é chamado a cor amarelada, tanto na conjuntiva dos olhos como na pele. A urina pode ficar escura, que nós chamamos de colúria. A urina fica cor de Coca-Cola e as fezes podem ficar brancas, na verdade. E, eventualmente, o paciente pode vomitar sangue, pode ter fezes com sangue, urinar com sangue e aí levar a quadros de hemorragia e, em muitos casos, na forma grave, podendo evoluir para o óbito. Se tiver um dos sintomas que eu falei, você deve procurar urgentemente o pronto-socorro. Existe a maneira mais fácil de prevenir, que é a vacina para a febre amarela, que é uma vacina distribuída em todo o território brasileiro e gratuita nos postos de saúde. Quem deve tomar essa vacina? Quem mora em região que tem transmissão de febre amarela ou quem vai passear, trabalhar, passar por uma região onde esteja ocorrendo a transmissão do vírus de febre amarela. Lembrando que quase todo o Brasil encontra-se em regiões onde há transmissão de febre amarela, principalmente nas áreas de mata e de florestas. Há cerca de 3 anos, a Organização Mundial de Saúde recomenda apenas uma dose da vacina de febre amarela. Não é necessário reforços para a vacina de febre amarela. Quem já tomou essa vacina não precisa se revacinar. E quem não tomou, uma dose é mais do que suficiente. Hoje em dia, há uma corrida muito grande das pessoas atrás de campanhas de vacinação e muitas delas não precisam ou nem deveriam tomar naquele momento. Outro ponto importante é que, pela falta de vacinas, alguns estados têm optado por utilizar doses fracionadas. As doses fracionadas têm cerca de 1/5 da quantidade de vacina utilizada normalmente. Quem utilizar doses fracionadas deve repetir a cada 10 anos, mas a dose convencional é uma vez somente na vida. Quem não pode tomar essa vacina de febre amarela? Existem algumas contraindicações temporárias e permanentes. De forma geral, pessoas que têm problemas de imunidade e tomam remédio chamado imunossupressores que diminuem a imunidade, como por exemplo corticoides, ou foram submetidos a transplantes, ou estão em ciclos de quimioterapia, ou têm doenças autoimunes que precisam de remédios que regulem a parte imunológica, não devem tomar essa vacina de febre amarela, ou melhor, devem conversar com os seus médicos para decidir se vale a pena ou não tomar a vacina e qual o melhor momento para se fazer isso. Pessoas que não podem utilizar a vacina devem utilizar o repelente de forma contínua para evitar a picada dos mosquitos transmissores da febre amarela. Pessoas com mais de 60 anos precisam de um cuidado especial para receber essa vacina. O médico deve pesar riscos e benefícios do uso dessa vacina. Um cuidado maior com a possibilidade de efeitos colaterais. E o médico poderá avaliar se você deve ou não receber essa vacina. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, deixar você bem informado. Bem, muito obrigada ao doutor. E no próximo bloco, eu recebo aqui a irmã Elisa Maurício e vamos falar, obviamente, sobre fé no quadro Mulheres de Fé, já depois do intervalo.
Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, 2 de maio. Desde já, muito obrigada pela sua audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha pela internet, pelo Facebook, YouTube, pelo site também, tv616.com. E, claro, todos que nos acompanham em Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Patidoférias e Petrópolis, pelo Speed Fiber ou Tech Cable. Cada cidade tem seu canal. Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21. Tem também Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3. E Petrópolis e Patidoférias, canal 16. Muito obrigada. E agora é o nosso momento de falar de fé. É o quadro Mulheres de Fé. Pode rodar a vinhetinha. E claro, com fé você não só sobrevive, você vive e vive abundantemente. E eu recebo aqui com muito carinho, muito feliz mesmo, a irmã Elisa Maurício. Muito obrigada pela presença. O prazer é meu, é muita honra estar aqui com vocês. Algo inesperado, mas que a gente só vive se tiver fé, né? É verdade. E eu estou muito feliz, obrigada pelo convite, pelo carinho. Irmã, fica à vontade que o Senhor colocou no seu coração, uma palavra, um versículo, um testemunho, ou pode também misturar os dois, porque vamos falar de fé. E para você que está acompanhando, você que é evangélico ou qualquer outra denominação, nós vamos falar aqui de fé, então preste atenção, segura essa, porque o Senhor sempre vai deixar uma palavra aqui para edificar. Se você tem fé, vai reforçar, se você não tem, olha, vai ser impossível sair daqui sem pegar pelo menos um pouquinho, né, Elisa? Então, quando eu vi o tema do programa, me chamou muita atenção, porque hoje em dia o que nós mais precisamos é ter fé. Se você não tiver fé hoje, você não consegue viver, né? E quando eu pensei em algo, né, para trazer aqui, eu, Elisa, pensei em Jó. Porque eu falei, gente, apesar de Jó ter tido muita fé, se ele não tivesse tido muita fé, ele não conseguiria ter chegado até o final, né, daquilo que o Senhor escreveu para ele. E quando eu comecei a reler, porque a história de Jó todo mundo conhece, mas quando eu comecei a reler a história de Jó, o Senhor, ele me mostrou uma outra coisa. Eu queria só estar lendo aqui com os irmãos. Amém, fica à Se vontade. você puder abrir sua Bíblia, a gente vai ler Jó capítulo 1,
que fala assim, ó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aí o versículo 3 diz assim: e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todo o Oriente. Aí, a gente passando aqui, a gente vai ler, eu não vou ler não para não tomar muito tempo. Fique à vontade. A gente conhece que Jó, ele foi uma pessoa que o próprio Deus deu testemunho dele. Né? Não foi ninguém, não foi o homem, não foi o vizinho, não foi a esposa, foi o próprio Deus. E o próprio Deus, ele chegou para o adversário dele, para o nosso adversário. Você está vendo, Jó? Ele é um homem temente, ele é fiel, ele me serve, né? E quando eu comecei a ler isso e comecei a descorrer a história de Jó, e cheguei naquela parte que ele perde tudo, perde seus filhos, foi aí que a minha ficha caiu. Né? A gente fala que é o Espírito Santo, né? Quando a gente está lendo a palavra de Deus. Jó, ele estava em determinado lugar, quando chegou alguém e falou: Jó, eu estava lá com seu filho, veio um vento não sei de onde, matou todo mundo, só eu fiquei. Jó, vieram os inimigos, mataram todos os seus filhos, só eu fiquei. Né? Em suma, todos os filhos de Jó morreram no mesmo dia. Ele perdeu 10 filhos inesperados no mesmo dia. Mas uma mãe também perdeu 10 filhos. E a gente só pensa na história de Jó. A gente só consegue focar que Jó perdeu seus 10 filhos. Mas o Senhor me falou, ainda que a história não seja da esposa de Jó, ela também perdeu 10 filhos. E ela perdeu 10 filhos que ela gerou, né? Para quem é mãe sabe, você já começa a curtir a sua gravidez desde o momento que você acorda, eu acho que eu estou grávida. Você já começa a curtir a sua gravidez ali, né? Aquela mulher, ela curtiu 10 gestações, né? Foram 10 mexidas na barriga durante vários meses, foram enjoos, perder sono, chegar um tempo de você dormir em pé, porque não consegue dormir deitado mais, aí você já fica sentado, ou fica muito tempo em pé. Ela tem uma história. Né? A Bíblia não fala a reação da mulher de Jó, mas a Bíblia fala, até porque a história, né, o Senhor quer nos mostrar a história de Jó. Né? Sim. Mas ela, eu acredito que quando alguém chegou para ela, né, e falou, você perdeu seus 10 filhos. Imagina o desespero daquela mulher. Quando você perde um filho, né? Você vê que muitas das mães, eu trabalho na área da saúde, e quando você não consegue devolver o filho para aquela mãe, ela entra em desespero. Você já vai com psicólogo para dar notícia, você já vai com remedinho para dar notícia, já vai todo mundo ali para amparar aquela mãe, para receber a notícia que perdeu o seu filho. Imagina uma mulher que perdeu 10. De uma vez só. Né? De uma vez só. E a Bíblia fala como se não bastasse. No dia seguinte, Satanás vai lá conversar de novo com o Criador, né? E o Satanás fala lá, Jó ainda está lá. E Jesus fala para ele, está invicto, está em pé. Ele perdeu os 10 filhos, mas ele continua lá. Aí ele é acometido de uma enfermidade. E aquela mulher está onde? Do lado de Jó. Ela está ali ao lado dele. Ela perdeu 10 filhos, ela vê o seu marido com uma enfermidade que só Deus pode curar. Eu imagino o psicológico daquela mulher. Sim. Ela não estava bem, né? E eu imagino quando ela olhava para Jó e ela pensava, meu Deus, eu perdi a minha casa, eu perdi os meus filhos e agora eu vejo o meu marido, porque a Bíblia fala que ele era um homem temente a Deus, era reto, era justo. Então, se ele temia ao Senhor, ele era um excelente marido, ele era um excelente pai. Então, eu imagino aquela mulher vendo aquele homem, perdeu todos os seus bens, perdeu seus filhos, um homem que ela amava, que cuidou dela a vida inteira, respeitou, criou uma família temente ao Senhor. Né? Eu acredito que muitas das vezes, quando a mulher de Jó, ela acordava no meio da noite, ou já amanhecendo o dia, passava a mão na cama, né? Jó não estava lá. Ele estava onde?
fazendo sacrifício, porque os seus filhos tinham feito festa e talvez eles tivessem feito alguma coisa que não agradasse ao Senhor. Então ela sabia o temor que aquele homem tinha. Eu acredito que na mente dela ela começou a pensar, por que tudo isso? Meu marido não merecia isso. É uma coisa que todo mundo pensa, é normal do ser humano. Ainda mais quando você tem uma vida reta diante do Senhor. Mesmo com as suas dificuldades, né? A palavra de Deus diz, mesmo com pouca força, você não negou o meu nome. Então a gente pensa, meu Deus, por quê? Eu imagino que aquela mulher devia estar passando um misto de sentimentos na cabeça dela. Meu Deus, por quê? Eu perdi os meus filhos. Agora eu vejo meu marido nessa situação. Meu marido nunca me traiu, meu marido não roubava. Tudo que ele tinha, né, que ele possuía, era nosso, conquistou com esforço. Os vizinhos não tinham o que falar da gente. A gente vem trazendo para os dias de hoje, Sim, claro. né? E ela ficou naquele misto de sentimentos. E eu fico pensando, às vezes você tem alguém dentro da sua casa que você ama muito, e você vê aquela pessoa num estado de enfermidade, e você pensa, meu Deus, bom seria se o Senhor levasse. Porque às vezes a enfermidade chega a um nível que você não tem mais o que fazer. E o homem também é limitado. A medicina também não tem o que fazer, né? Você não tem o que fazer. Aí você vê uma pessoa que você amou, que cuidou de você, que te ama, e você não pode fazer nada. Naquele momento ali, eu acredito que aquela mulher falou, Jó, pelo amor de Deus, morre. Morre. Nega esse Deus. Talvez vai ser melhor para você. Mas foi naquele momento ali. A gente julga a mulher de Jó por causa dessa palavra. Por causa dessa frase. A gente não para ver a trajetória dessa mulher até ela chegar. Até porque nós, nos dias de hoje, nós, servos, filhos, a gente não suportaria 1/3 disso. Não, eu imagino que não. Mas é fácil julgar, a gente vai julgando logo, né? E assim, a gente julga ela justamente por causa dessa frase. E pela resposta de Jó. Eu acredito que ele nunca gritou com aquela mulher. Mas naquele momento, ele também perdeu seus filhos. Ele perdeu seus bens, acometido de uma enfermidade. A gente sabe que era uma coisa grave, que ele pegava o caco de telha para se coçar, né? A história, né, a Bíblia nos conta que o mau cheiro de Jó exalava longe, né? Ele ficava num monturo de pedras, gente, assim, é uma coisa surreal, né? A sua vida mudou da noite para o dia. E a gente cobra o tempo todo daquela mulher a fidelidade, e pela resposta de Jó, né, como uma louca, fala tu, aí a gente pensa, não, Jó totalmente na razão dele, realmente ele estava na razão dele. Mas o que me chamou mais atenção também, Beth, foi quando depois disso aquela mulher se calou. Você não ouve falar mais nada dela. Sim. Aí eu comecei a pensar na trajetória daquela mulher, ela não foi embora. Ela ficou do lado de Jó, porque se você discorrer o livro de Jó, tem um capítulo que ele fala, o meu hálito é tão forte que está impregnando a minha mulher. Então, isso a gente deduz o quê? Que ela estava ali, do lado dele o tempo todo. Né? Mas ela não morreu, ela não foi embora, ela não desistiu, ela não desistiu, ela, você me julgou, me questionou, me tratou mal, gritou comigo, então vou embora. É você que precisa de mim, é você que está doente, né? Eu estou bem, estou com saúde, eu vou recomeçar. Não, ela ficou ali. Agora imagina o tanto que aquela mulher não sofreu. Ela se calou. E o que eu quero trazer para as nossas vidas hoje é que muitas das vezes não adianta você falar ou questionar. O que você precisa é se calar e confiar em Deus. Ainda mais se o Senhor decretou uma palavra para a tua vida. Porque se veio do alto, vai acontecer, fique certo, vai acontecer. Porque quem falou não mente, quem falou é fiel para cumprir. Naquele momento ali, eu entendo que aquela mulher, ela deve ter parado e ter pensado, Deus me perdoe, é o homem que eu amo, ele precisa de mim e eu vou recomeçar ao lado dele. E eles ficaram ali, ela sem saber o que fazer, mas eu entendo que ela ficou o tempo todo em oração, clamando ao Senhor, o Senhor curando, tratando as feridas da alma daquela mulher, né? Até que ela conseguisse chegar ao final da sua história. Se isso não for fé, então eu não sei o que é. Você trouxe o exemplo máximo de fé da Bíblia, pelo menos para mim, porque assim, na Bíblia, claro que tem, né, os pais da fé, tem homens e mulheres maravilhosos, mas assim, Jó é o símbolo, né? É o ícone da fé. Então você trouxe aí o máximo
para a gente tentar colocar nos dias de hoje, porque se a gente pegar aí um pouquinho disso, um terço foi até generoso, às vezes por muito menos, muitos cristãos perdem a fé. Exatamente. Porque justamente a fé, para se explicar, é muito difícil, porque é justamente você acreditar no que você não vê. Porque quando tem a circunstância, você está, vamos dar um exemplo de hoje, você está desempregado, você está doente, sua família não te ajuda, não vou nem botar perda de filho, estou botando até assim mais leve. Uma coisa mais superficial. Mais material. Mais branda. Muitas das pessoas já falam assim, Deus não existe, porque olha, eu vou à igreja, eu sirvo ao Senhor, faço isso, faço aquilo, faço a obra e está acontecendo tudo comigo. Mas nós que conhecemos a palavra, sabemos que é tempo para tudo. Exatamente. Sabemos que o deserto é passagem na moradia. Sabemos que não podemos nos debruçar nas circunstâncias, porque o nosso Deus é vivo e é muito maior, Ele está lá na frente, Ele está cuidando. E às vezes até o processo é para amadurecimento. Agora, entender, quando a gente estuda a palavra, a gente entende. Se não tiver a fé, não consegue colocar em prática. Aí. E é o que a gente precisa. E às vezes eu entendo que Deus permite até determinadas situações das nossas vidas para a gente exercitar a fé. Porque se você não tiver determinadas situações da sua vida, você não exercita a fé. Fica tudo muito fácil. Né? Eu quero um emprego, tem alguém que me indique. Eu quero uma roupa nova, a minha mãe me dá. Eu quero trocar de celular, meu nome está limpo, eu vou comprar. Fica tudo muito fácil. Né? É muito fácil você chegar e falar, eu queria trocar de carro e eu consegui trocar o meu carro, mas eu tinha uma economia no banco. Aí é fácil, né? Você tem um suporte. Mas você exercitar a fé, na hora que você não vê nada, exatamente como a palavra de Deus diz, você esperar por aquilo que você não vê, aí é muito difícil, né? E eu tiro o chapéu para a mulher. Jó, sim, é um exemplo para a gente, mas eu tiro o chapéu para essa mulher. Porque ela estava ali, ela não é mencionada, mas nas entrelinhas você disse tudo, você trouxe. De verdade, eu nunca tinha escutado ninguém falar da mulher de Jó. Só a frase infeliz, né? Porque às vezes por uma frase infeliz a gente joga tudo fora. E é ruim porque, assim, muitas das vezes, naquele momento ali, eu acho que ela fez o que eu faço, né? Quem nunca foi mulher de Jó? Verdade. Quem nunca? Quem nunca? Mas a gente, quando está com o poder do microfone na mão, a gente quer julgar aquela mulher. Mas Jó também não abriu mão dela. Então é sinal de que ela era uma excelente esposa. Deus, ele tinha ali um negócio com o inimigo. Ninguém sabia, né? Deus não chegou para Jó e falou assim, olha, Jó, aguenta firme, porque Satanás foi lá em cima no céu e eu falei bem de você. Então você não me decepciona. Jó não sabia o que ia acontecer. Ele só sabia o que aconteceu naquele momento ali e que ele tinha um Redentor que no momento exato ia se levantar para julgar a causa dele e com certeza lhe daria a vitória. Mas Deus não chegou para ele e falou, Jó, fica quietinho, fica de boa, porque você vai sofrer algumas coisas, mas no final vai ser bênção. Não, Jó não sabia. Então, assim, a gente vê que o negócio era com Deus e era com Jó, né? Quando Deus viu aquela mulher chegar para Jó e falar para ele, amaldiçoa logo esse Deus e morre, Deus poderia pensar, epa, essa mulher vai estragar o meu plano. E se Jó realmente, nessa fragilidade que ele está aí agora, realmente resolver abrir mão de mim? Que cara que eu vou ficar perto do diabo, perto do inimigo. Mas Deus não se preocupou, porque Deus sabia quem ela era. Deus sabe quem você é. E Deus não nos julga pelo nosso momento. Porque até mesmo aquilo que a gente vai falar lá na frente, o Senhor já sabe. Então Deus sabe quem você é. Deus não te julga pelo teu momento. Fique tranquilo. Tem muita gente, Beth, vivendo lá atrás no nosso passado. Por uma frase, por uma atitude. E esquece que a gente não mora mais lá. A gente já mudou de fase. Nós já mudamos de casa, a gente já mudou de fase. E tem gente que está lá no nosso passado até hoje. Mas nós mudamos. Você também mudou, né? Foi só um momento, foi só uma fase. E o Senhor acreditava tanto também naquela mulher fragilizada, que ele olhou e falou assim, não tem problema não, fica tranquilo. Eu sei quem é Jó e eu sei também quem é você. Elisa,
Essa palavra, ela veio assim, eu tenho certeza, assim, eu sinto no meu coração que está edificando muitas pessoas e vai edificar tantas outras que vão assistir depois, ou na reprise na TV, ou vão pegar na internet. Porque, às vezes, a pessoa está ali tantos anos servindo ao Senhor, 30, 40, 50, e ela tem um momento de fragilidade, e ela, às vezes, tem uma frase infeliz. E o Senhor me tocou muito o coração, isso que você trouxe da mulher de Jó. E aí, os próprios irmãos, por falta de vigilância, julgam o irmão ou a irmã. Eu sinto também que você trazer a mulher de Jó é isso também, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a pessoa está ali na obra, na fé, há tantos anos, mas todos nós temos esse momento. Verdade. Todo mundo pode fraquejar na fé. Sim. É o que eu sempre falo, você está com a fé forte, amém, acompanha aqui, mas você está fragilizando, você está em algum momento, porque acontece, porque a fé ela é um exercício diário, eu penso assim, porque a gente não precisa ter uma prova tão dura para poder exercer a fé, a gente pode exercer diariamente, às vezes, tem pessoas que até riem, porque eu exercito minha fé todo dia, hoje eu já exercitei. Hoje tinha um equipamento lá em casa que não queria funcionar por nada. Foi não é possível que eu preciso que isso funcione. Comecei a orar, comecei a repreender em nome de Jesus, se tivesse alguma coisa impedindo, não sei o que, não sei o que. E fiquei lá, e às vezes quem está perto é terrível, tadinho, incomodando Deus por causa... Mas não é, a gente vai exercitando, eu acreditei bem, enfim, resultado do negócio funcionou no final. Se foi coincidência não, para mim... Para você era impossível, né? Para mim era impossível fazer aquilo funcionar. Então... eu procuro exercitar minha fé em pequenas coisas. Às vezes eu tenho um compromisso, eu tenho que chegar no horário, o trânsito está todo parado, o Senhor me mostra o caminho. E vou exercitando minha fé diariamente, porque no dia que vier uma prova tão dura, eu já estou ali, sabe, fazendo aquele exercício diário. Assim, é uma dica, quem quiser usar, eu uso. Eu creio que o Senhor receba. E eu faço isso de verdade, com muita fé, não faço de brincadeira não. Tem gente que acha, você está orando para o trânsito melhorar? Estou. Enfim, eu vou exercitando as pequenas coisinhas diariamente. Então, assim, a gente não precisa esperar uma prova tão dura. É verdade. A gente não precisa esperar uma enfermidade, a gente não precisa esperar perder um ente querido para o Senhor dar fé para a gente suportar. Sei lá, eu penso que a gente pode, cada dia, exercitando as pequenas coisas a Sim. fé. Para a gente já tendo até esse relacionamento a mais com Deus, né? Até porque quando a prova maior vier, não vai ser tão difícil para você exercitar a sua fé, né? Já é uma coisa sua corriqueira. Você já está acostumado a olhar o impossível e colocar nas mãos de quem pode fazer, né? Porque muitas das vezes também, Beth, que eu entendo, pode ser uma coisa pequena, mas naquele momento para você é impossível. Então só Deus pode resolver. Às vezes eu olho uma situação e penso, vou incomodar Deus para isso? Não, mas é um impossível, né? Então aquilo que é impossível para a gente, aquilo que foge do nosso controle, aquilo que foge das nossas mãos, é uma chave que sumiu. Gente, mas é uma bobeira. Não, você sabe onde a chave está? Sabe. Você precisa da chave? Precisa. Então tem um Deus com os olhos como chama de fogo que... Beth, a chave está ali, atrás do armário, né? A chave caiu lá no banheiro. Ih, você esqueceu dentro do carro. Se não é o Senhor que te lembra isso, quem é então? Porque ela pode estar num lugar mais visível, mas no momento ali você não está vendo. Então você precisa exercitar a fé para achar a sua chave. É o impossível. Então eu entendo que qualquer coisa que seja impossível para a gente, a partir do momento que fugiu do teu controle, seja uma coisa pequena, mas é para Deus resolver. Então você tem que exercitar a sua fé. Eu exercito muito. Não tem jeito, né? Eu exercito. Porque fé é isso, é você conseguir ver ali a solução onde, para você, no teu olhar, não vai alcançar. Porque todas as circunstâncias dizem, não, isso não vai acontecer, tá maluca, já ouvi isso. É verdade. Não vai acontecer, vai acontecer. É verdade. Se você não crê, você fica quieto. Não vai acontecer. Não vai atrapalhar não, minha fé. Isso. Porque tem muita gente também que vem e ainda atrapalha o processo. Porque quando a coisa é tão impossível, a pessoa fala, olha, esquece.
porque não vai acontecer. E é justamente nesse ambiente que Deus trabalha, né? Quando chega num ambiente desfavorável, quando chega num ambiente impossível, quando chega naquela coisa que você pensa, não, peraí, gente, Deus me fez uma promessa. Me fez uma promessa nessa questão aqui. Ainda que meus olhos não estejam vendo, ainda que eu esteja vendo, a situação agora não é compatível com aquilo que Deus falou. Mas se Deus falou, vai cumprir. Aí é a hora que você tem que colocar a sua fé em ação, né? Porque o ambiente pode estar desfavorável, mas se ele prometeu, vai cumprir. E é no ambiente desfavorável que Deus age. Porque se tiver tudo favorável, como é que a glória vai ser dele? Se tiver favorável, a gente mesmo resolve. Você mesmo resolve, exatamente, né? Então a gente precisa mesmo do ambiente desfavorável, a gente precisa de tudo de cabeça para baixo, para que Deus possa entrar e mostrar o seu poder. Porque senão a gente nunca vai entender que foi a fé, nunca vai entender que foi o Senhor, foi eu. Eu consegui, eu vi, eu fiz, eu comprei, eu, né? E não é assim que a gente age, né? Até porque quando a gente vive de fé, a gente vive totalmente na dependência do Senhor. Aí muita gente vai falar, mas como na dependência? Eu que tenho que trabalhar, eu que tenho que pagar minhas contas. Você tem que estar na dependência sim, porque você trabalha e paga suas contas, se o Senhor assim permitir. Você tem que estar na dependência. Você realmente é cristão. Quem está no mundo, não vai entender nem o que a gente está falando. Vai achar que a gente, né, esse pessoal bebeu alguma coisa e foi para lá falar de fé. Então, a gente está falando para quem é cristão e também para quem não é, mas quer tentar entender a fé. Porque, né, como o programa ele não é um programa evangélico, é um programa de notícia, tem esse quadro toda terça-feira, e eu falo, porque até pouco tempo atrás eu estava aí no mundo. Então, quando eu escutava as pessoas falando, eu falava, esse pessoal não bate bem, esse crente é tudo maluco. Mas a gente é o maluco de Deus, é muito bom, né? Eu adoro hoje em dia quando alguém fala, esse crente é maluco, eu amo. Porque a gente recebe isso de uma maneira muito agradável. Porque Deus usa as coisas loucas deste mundo, né, para confundir as sábias. E é aquilo. E a gente sabe que se Deus prometeu, Ele vai cumprir, não importa o tempo. Como teve um programa aqui, não nesse quadro, porque esse quadro é só para mulheres, mas teve aqui o presbítero Sérgio Luiz, num programa na Sexta-feira da Paixão. Ele deu o testemunho dele, foi um programa especial dessa data. E ele falou que a esposa dele ficou 17 anos orando para ele largar bebidas e drogas e tudo mais. E hoje em dia é um presbítero, um homem de Deus, que auxilia muitas famílias e ajuda muitas pessoas e tem um testemunho lindo para dar. Poxa, 17 anos, sim, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pode cumprir em uma hora, um segundo, um minuto, uma hora, um dia, um mês, 10 anos, 50 anos, não importa. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Ele vai, com certeza, cumprir. Agora, você tem que ter fé e persistência, porque isso agrada ao Senhor. Verdade. Até porque Ele não é o gênio da lâmpada, né? Que a gente passa lá, eu quero os teus pedidos. Não, é tudo muito diferente. E o interessante que eu percebi que às vezes a gente também questiona muito, né? Ah, por que isso, por que aquilo? E a gente quer retroceder. Depois dessa fala dessa mulher, a gente não vê ela falar mais nada. Né? A gente não vê assim, sinal de nada, nem que alguém tenha falado, os amigos de Jó foram visitar Jó e a sua esposa. Não, ela não é mencionada mais. A não ser nesse capítulo que Jó fala do seu hálito que está incomodando ela, mas fora isso tu não vê. Então é um momento, assim, muitas das vezes quando você vê que tudo desmoronou, né? Tudo desmoronou e você perdeu o controle, realmente não tem mais o que fazer, é o momento de se calar. Aí se cala, espere em Deus, porque Deus ele fala com a gente. Mas se você estiver falando, você não vai ouvir a voz de Deus, né? Eu sempre falo, você quer pensar, raciocinar, colocar as coisas em ordem, o pensamento em ordem. Uma coisa que você não pode fazer é para uma creche, numa hora de recreio das crianças. Porque se você chegar naquela creche, na hora do recreio, aquelas crianças gritando, correndo, você vai conseguir pensar? Não vai. Então você tem que estar parado, calado, para ouvir no seu pensamento, ouvir a voz do seu pensamento, colocar as coisas em ordem. E aquela mulher, eu acredito que foi exatamente isso que ela fez. Ela se calou para ouvir Deus falar. Amém. Né? E ela ficou ali quietinha. E o final da história, gente, quando você exerce a sua fé e deixa na mão de quem pode resolver,
A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Aleluia. A Bíblia diz que aquela mulher teve filhos mais bonitos que os primeiros, mais dinheiro do que tinha antes, seu marido de volta. Se Jó ficou muito mais rico do que era antes e quis a esposa do lado, é porque ela era uma senhora mulher, né? Porque senão ele poderia abandonar. Agora eu estou muito mais rico, não vou te querer, não. Não, ele levou para perto, ele continuou com ela. Então, você que está me ouvindo, você mulher, você homem, tenha fé. Tenha fé. Deixa que Deus vai fazer, Deus age. É no silêncio, é no calado. Não fala não, porque às vezes se você falar, você ainda vai interromper o processo de Deus na sua vida. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fica ali no secreto, no quietinho com o Senhor. Deus pode te surpreender, talvez muito antes do que você pense. Verdade. Encerrou de maneira bonita, Mateus 6,6. Gente, olha, eu vou ter que aumentar o tempo desse quadro para 40 minutos, porque 30 minutos não está dando tempo. Ele já acabou nosso tempo, a produção já está avisando que acabou, mas foi bênção. Gostei muito de receber aqui e tenho certeza que o Senhor tocou o coração das pessoas que estão assistindo e que Deus abençoe sua vida, sua família. Amém. Tá? Que você continue essa mulher de fé. Amém. Eu que agradeço pelo convite, pelo carinho. Muito obrigada. Eu também fui muito edificada, porque antes de passar para vocês, o Senhor também edificou muito a minha vida. Glória a Deus. Obrigada. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de todos. A gente volta amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. Passa muito rápido. TVC, a TV do Correio da Manhã.